Estamos de volta mais uma vez, pela graça, pela misericórdia do Senhor, na apresentação do programa Fé Perfeita, que é um programa que traz a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor. Não vim aqui por causa do seu dinheiro, nunca pedi dinheiro às pessoas. Nós estamos enviando CDs, DVDs e literaturas a todos os que solicitam gratuitamente. Você pergunta como? Por certo, Deus coloca no coração daqueles que voluntariamente querem ofertar e são dizimistas, e nós usamos isto para benefício da obra. Amigo telespectador, nós estamos aqui não é para um proselitismo religioso, não estamos tentando mostrar às pessoas que somos donos da verdade, mas convidando a todos a participarem de uma grande visão que é a oportunidade única. Vivemos no pior período da história, na hora mais negra, na hora de uma crise moral e espiritual que o mundo está vivendo. Estamos chamando você para brilhar. Não é para mesclar o evangelho com o mundo, com modas, com hábitos, com coisas que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. Infelizmente, aqueles que não sabem e não souberam, não tiveram a grandeza de levar a proposta séria do Evangelho às pessoas, perverteram o quadro, mesclaram e vão terminar diante do trono do julgamento numa prestação de contas. E aqui tem um tribunal de contas em que as administrações são submetidas. Imagine diante dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe e que presenciou cada cena existente na humanidade. As pessoas não entendem, mas é verdade. Por que você está me assistindo? Porque se você desligar a televisão agora, você não vai me ver, nem vai me ouvir, mas todavia eu estou dentro da tua casa e a minha voz estará falando, ainda que você não esteja me ouvindo e nem me vendo. Mas se você canaliza ou liga a sua televisão e coloca no canal, você vai ver que não só a mim, mas tantas pessoas estão cruzando os ares numa dimensão próxima da que nós estamos vivendo e que através daquele equipamento pode ser canalizado e você pode ter contato, você pode ouvir e você pode ver. Assim é Deus. Deus está em uma outra dimensão. Ele está dentro da sua casa. Você talvez não esteja ouvindo a sua voz e nem vendo a imagem de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus está em todos os lugares. E estas leis existentes que o homem apenas descobriu, são obras da mão de Deus, foram criadas por Deus e que, na maioria dos casos, as pessoas utilizam para o mal, porque nós nunca devemos nos esquecer deste fato. O mundo jaz no maligno. Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Colocou o homem aqui para governar o planeta. Deus entregou o Éden sem doenças, sem lágrimas, sem dores, sem cemitério, sem hospitais, sem nenhuma perversão e colocou o ecossistema em perfeita atuação e deu ao homem o domínio sobre um mundo perfeito. O homem, ouvindo espíritos ou espírito errado, cai e agora 6.000 anos depois que Adão foi colocado na terra,
temos uma civilização desastrosa. O ecossistema desequilibrado, os animais não se entendem e as nossas cidades, que belas cidades, todas elas têm cemitérios, hospitais, presídios e aí temos prostituição, homossexualismo, lesbianismo, desonestidade, ladrões, assassinos e tudo que não presta. É as cidades que são chamadas bonitas e maravilhosas, feitas e administradas pelo diabo através de seres humanos. Vivendo aqui, será que não podemos ter pelo menos a consciência de que Deus está nos chamando nesta hora de crise para mostrarmos que Ele ainda é Deus e que pode governar, dirigir, habitar, sabe, e conduzir as famílias e os lares? Não tendo consciência, as pessoas então fazem qualquer coisa, mas Deus está em tua presença. Eu gosto tanto de pensar nisto. Nós às vezes não entendemos e não reconhecemos a presença de Deus, e eu conheço tantos testemunhos de pessoas que beberam, se embriagaram, não sabem nada a respeito de Deus. E Deus estava com elas naquela mesa de cachaça, de cervejas, nas orgias. Deus está com você dentro do motel. Sim, eu tenho testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus, assistiram um programa ou dentro do motel e se converteram. Estava ali traindo a esposa com outra mulher e quando aquilo lhe bateu a consciência, ele se arrependeu e foi à igreja e se converteu e hoje congrega comigo já há quase 20 anos. Ora, amigo telespectador, você não conhece a presença de Deus, mas Ele está em todos os lugares e seus atos e seus pensamentos e suas palavras, ou eles serão mudados através do arrependimento e da confissão e do seu batismo e da sua permanência na fé, ou eles serão testemunhas contra você no dia do julgamento. Não diga que Deus não está protegendo, guardando e dando a você uma chance e falando a sua consciência, ainda que você não conheça nada da presença de Deus. Eu estou aqui para estudar com você a vida de um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, chamado Isaías. Ele era amigo do rei Uzias, ele tinha em Uzias um homem que era a inspiração da sua vida, ele era influenciado pelo comportamento, pela beleza que ele achava que Uzias tinha em guardar os preceitos do Senhor, em fazer e andar nos retos caminhos do Senhor. Mas um dia, o próprio Isaías, que era amigo de Uzias, se sentiu conturbado, triste, abatido e sem entender absolutamente nada. Porque Uzias tomou o incensário e foi ao templo e quis oferecer incenso, e os sacerdotes disse a ele: olha, não faça isto, você é um rei bem-sucedido, Deus te colocou para dirigir um assunto político do seu povo, mas você não é sacerdote. E Uzias quis provar que podia fazer, e Deus o feriu de lepra, e ele morreu leproso. E Isaías se sentiu chocado e disse: parece que Deus foi extremamente radical com o rei. Só porque ele pôs incensário, Deus deveria perdoá-lo, Deus deveria ser complacente, porque ele fez tanta coisa boa, era um homem tão temente, só porque fez isto? Olha, amigo, isto é o que passava na mente de um homem que iniciou seu ministério e tem na Bíblia
A Bíblia relata os escritos de Isaías em 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Existe uma semelhança entre a Bíblia e os escritos de Isaías? Sim, porque Isaías comprime tudo o que a Bíblia relata em íntegra, de maneira mais expansiva. Isaías retrata de maneira resumida os 66 capítulos de Isaías, retrata os 66 livros da Bíblia. Começa no seu capítulo 1 falando sobre a criação dos céus e da terra, e depois a colocação do homem, a exaltação que Deus deu ao homem quando ele colocou o homem na terra, porque esta é a grande verdade. E quando Deus deu essa exaltação para o homem prevaricou e caiu, e então deixou de conhecer a presença de Deus. Estou citando o versículo 2, o versículo 3, e no versículo 4, Isaías fala de um assunto, capítulo 1, verso 4, que a maioria dos pregadores desconhecem. Ele fala sobre a semente dos malignos. Ora, todo mundo sabe que Gênesis é o livro raízes, que Gênesis é o livro de princípios, é o livro dos começos, e sabe que o primeiro homem que foi criado por Deus foi Adão. Mas se você nunca viu no Gênesis Deus criando o filho do diabo, e nem tampouco você pode ver o diabo criar, porque ele não tem poder criativo. Mas então como aparecem os filhos do diabo, os pobres teólogos, pobres paupérrimos, falta de revelação, falta de conhecimento de Deus, dizem, o homem se torna filho do diabo porque desobedeceu a Deus. Não, eu posso ter um filho, isto não justifica meu filho ser um ladrão, ser um assassino, ser um assassino, ser a pior pessoa na sociedade. Eu não tenho como dizer que ele não é meu filho. Eu posso deserdá-lo, mas o DNA vai mostrar que ele é meu filho. Ora, se nós somos filhos de Deus, nunca poderemos ser chamados de filhos do diabo. Não, senhores. Mas, na verdade, filhos de malignos foram um projeto de Satanás executado por um animal que existia entre o homem e o chimpanzé, que era a serpente. E então, tendo este projeto, o diabo ungiu aquele animal para trazer o cruzamento, porque ele sabia que aquele animal seria o único que poderia cruzar com o ser humano, porque estava tão próximo do homem. E aí então veio uma geração deste cruzamento que é produto desta excitação de Satanás, e por isso a Bíblia os chama de filhos do projeto maligno, filhos do diabo. E eles são aqueles que Jesus disse, há uma planta que meu Pai Celestial não plantou e será arrancada. Ou aqueles que Jesus chamou de sementes do joio, raça descendente da serpente, raça de víboras. Amigo telespectador. O verso 4 disse que raça de malignos. Então eu quero tomar estes 3 primeiros versos de Isaías, a criação dos céus e da terra. Deus colocando aqui estes reinos, o reino mineral, o reino vegetal, botânico, o reino animal, o reino dos homens e, por cima, o reino de Deus. Você veja que Deus quer nos levar a uma posição mais alta. Este ele fez quando criou a terra. E ele então colocou o homem na terra, porque ele estava acima do homem. Ele é o Elohim, o autoexistente. O homem é produto da sua criação.
Ele é o governador do universo, ele queria que o homem governasse o planeta. Ele seria o grande Deus e a família dos homens aqui na Terra seria seus filhos, seriam deuses, porque filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, filho de Deus é filho de Deus, ou o pai é Deus e o filho é Deus. São deuses, a Bíblia diz, vós sois deuses. Aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida são considerados deuses porque são filhos de Deus. Então a mitologia é apenas uma imitação barata do grande projeto de Deus ter uma família aqui na Terra e dirigir os seus negócios aqui na Terra. Mas o homem falhou. E então veio uma semente maligna e misturou, e aí o homem perdeu completamente a ideia da presença de Deus. E então o próprio Isaías, no capítulo 1, versos 3, disse: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta, o manjedoura do seu dono, ou vice-versa, mas o meu povo não me conhece. Eu quero perguntar a você, você conhece a Deus? Você já se encontrou com Ele? Você conhece a natureza divina? Sabe como Deus é? Isaías, amigo de Uzias, ouvira tanto sobre o temor de Deus e falou sobre tanto Deus e teve suas primeiras visões sem ter ainda se convertido ou conhecido a Deus. Eu quero falar um pouquinho. Você conhece a Bíblia? Viu um homem andar com Deus, comer com Ele, dormir com Ele, viajar com Ele e agora ser enviado por Ele e em nome dEle curar enfermos e expulsar demônios? E ainda, depois de 3 anos e 6 meses, vendo os maiores milagres e presenciando e participando do maior ministério que esta terra já teve, que era o ministério de Cristo, Jesus ainda vira para Pedro e disse: Simão, Simão, o diabo pediu para se andar com você como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. E quando tu converteres, vai e confirma a teus irmãos. Quando se converter. Então nós encontramos que hoje nós temos um mundo que fala em Deus, vê os resultados que o nome de Jesus produz, mas não tem a menor conversão. Não tem a experiência experimentada de alma com o Criador. Isto eu estou dizendo de pastores representados em Pedro e em Isaías ao grande povo de maneira geral. Olhe só, dons e vocação são dados sem arrependimento. Isaías teve o 1º capítulo, falou sobre os céus, a terra, a semente de malignos, mas ainda não era convertido. Ele ficou de alguma maneira contristado e no capítulo 6, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias. Então ele estava desolado, com muitos pensamentos em sua mente a respeito de Deus e quem sabe até dizendo: este Deus é um extremista. Ele precisou de um encontro com Deus. Se você encontrar com Deus, amigo telespectador, eu tenho certeza que muito conceito que você tem a respeito de Deus muda na sua vida, inclusive de pensar que eu sou extremista, que Deus é extremista, que Paulo foi extremista e que hoje nós estamos numa outra geração. Você vai ver e vai ter a mesma experiência que Isaías teve, que você está perdido, mesmo indo à igreja, mesmo cantando, mesmo pregando e mesmo fazendo e falando tantas coisas em nome do Senhor. Vamos aqui no programa, nesses minutos que eu tenho ainda, ler o capítulo 6 de Isaías para você ver que os pobres estão distantes. No ano em que morreu o rei Uzias, eu estava desolado, né? Estou falando da história de Isaías. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono. Ele nunca viu 3 pessoas, ele nunca viu 3 tronos. E o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, atônitos, perplexos. Agora Isaías vai entender o que é Deus. No capítulo 6 está a conversão e o chamamento de Isaías. 5 capítulos ele estava falando de filosofias, ele estava tendo visões. Dons e vocações são dados sem arrependimento, mas não sabia o que era Deus. Que coisa triste é viver na presença de Deus sem saber que está na presença de Deus. É falar em Deus sem conhecê-lo na intimidade. E agora Isaías vem e diz, ao ver os serafins olhar uns para os outros e dizer, santo, 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 em outras palavras, dizer, olha, eles nunca mentiram, nunca roubaram, nunca prostituíram, nunca vestiram desta maneira, nunca fizeram coisas erradas e se consideram impuros diante de Deus. E eu? Veja só a reação do profeta. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você não tem como fugir dele. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Disse, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E você quer dizer que está salva, de cabelo cortado, vestindo estas vestes, tendo o comportamento que você tem, os pensamentos que você tem, respondendo seu marido, sendo duro com sua mulher, não sabendo se comportar no seu trabalho, nem na sua escola, nem nas avenidas, vivendo e proferindo palavras que você sabe que Jesus disse em São Mateus, capítulo 12, a partir do verso 36 ao 37, que as palavras ociosas que saírem da sua boca, ociosas é que não vale nada, que não tem proveito, deporão contra ti em juízo, você terá que responder por elas. Amigo, será que você não percebe que nós vivemos no meio de uma sociedade injusta, impura, suja, e que as pessoas, a igreja, o sistema religioso está todo comprometido? Ora, Isaías era um profeta, mas ainda não era convertido, não estava vivendo na presença de Deus e agora é chamado a reconhecer a presença de Deus, vivendo na presença de Deus sem reconhecer sua presença, e agora Deus lhe dá esta visão. Eu espero que ao final desta programação você também tenha uma visão como Isaías teve, de reconhecer que você precisa da misericórdia, de mudar de vida. E agora Isaías nem orou pedindo, Senhor, manda um anjo aqui queimar minha boca, mas a confissão dele foi tão honesta e tão sincera que Deus então ordena um serafim, sai, toma uma brasa viva e vem, toca os lábios dele e diz, é purificado o teu pecado. Oxalá que o grande Deus dos céus liberasse agora, mediante a uma conscientização, a um arrependimento e a um desejo sincero de mudança de vida, liberasse um serafim agora para tocar a sua vida, os seus lábios, e trazer você à consciência do que é viver na presença de Deus. E daí então, Isaías propõe e vive uma vida que honra e glorifique a Deus. Eu espero que isto também aconteça com você que está me assistindo e com todos nós. Oremos juntos. No próximo programa, nós continuamos com o assunto porque o tempo acabou. Pai, pedimos que Tu nos abençoe, nos ajude e nesta hora, ao coração
contrito, que vem diante do Senhor dizendo: isto é a pura verdade. Então, eu oro que o Senhor faça com que anjos se movam agora e toque na vida dessas pessoas e influencie a vida dessas pessoas a viverem em tua presença uma vida limpa, santa, porque tu és limpo e tu és santo. Perdoa os pecados e ajuda o povo e cura os enfermos e expulse os demônios e traga liberdade. Em nome de teu Filho Jesus eu oro. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de deixar aqui os nossos contatos para você que está em casa possa solicitar gratuitamente DVDs, CDs e literaturas para que nós possamos enviar para a sua residência. Você pode escrever para feperfeita@gmail.com ou enviar uma correspondência para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, e também nos telefonar 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acompanhe-nos através da internet. Os nossos cultos são transmitidos ao vivo através do site www.feperfeita.org.br. Assista terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Você também é convidado para assistir 24 horas a TV Fé Perfeita, que está transmitindo cultos, programas, hinos e tem toda uma programação que você pode estar usufruindo na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Acesse www.feperfeita.org.br e o Senhor Jesus Cristo te abençoe.